Eu sou a peste. Para tudo! Calma, você não está pensando que o senhor ficou maluco? Não. Meus filhos e meus amores, hoje nós vamos falar sobre humanismo. Mas por que eu sou a peste? Quer saber? Depois da vinheta. Salve, salve galera, tudo bem? Professor Raimundo Poeta na área. E aí, como é que estão vocês? Estão se inscrevendo no canal? Bora, se inscreve no canal. Clica no sininho para poder receber os vídeos novos quando são lançados. E claro, gente, deixa aquele like pra galera, porque incentiva pra gente fazer um bom trabalho que a gente está fazendo com vocês, tá bom? E deixa seu comentário também, tira suas dúvidas, tá? E segue a gente nas redes sociais. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e também estamos no Facebook. Show de bola! Galera, eu comecei a aula com uma cara paranoica, falando sobre questão de peste, né? O que peste tem a ver com o que a gente vai falar na aula de hoje, que é o humanismo, tá? Bom, para começo de conversa, a gente primeiro tem que entender o que é o humanismo, tá? Bom, o humanismo como corrente literária surgiu naquela região da Itália, que hoje é a Itália, né? Aqueles reinos que formam o que hoje nós conhecemos como Itália. Mas, de fato, de direito à palavra, o humanismo já traz para você um conceito interessante, que é a ideia de que o humanismo é a ideia do que? Da literatura falando sobre o próprio homem. E aí vocês vão me perguntar, tá, professor, a literatura sempre não fala sobre o próprio homem, sobre o próprio ser humano? Sim, é verdade, gente. Só que você tem que entender que você está numa sociedade que é dominada pelo clero, uma sociedade teocêntrica. Se é uma sociedade teocêntrica, obviamente que o espaço que o homem encontrava para manifestar suas ideias, seus posicionamentos, era um espaço muito reduzido, meus filhos e meus amores. Então, o que vai acontecer nessa situação? Muitos escritores vão se sentir um tanto quanto reclusos, impedidos a manifestar isso. E para isso, obviamente que você tem ali o clero ainda como um centro principal dentro da sociedade medieval, o homem vai questionar a partir do princípio do livre-arbítrio. Quando eu falo livre-arbítrio, eu automaticamente estou falando da ideia de que o homem é livre para tomar suas decisões e, obviamente, que ele assume os riscos dessas decisões. Ele assume os prejuízos que essas decisões podem somatizar para ele, tá? Tá, beleza, você vai estar me dizendo, tá, professor, até eu estou entendendo tudo numa boa. Mas, novamente eu pergunto, o que levou esse homem a ser questionador, a tentar se inserir dentro dessa sociedade e principalmente o que tem a ver com peste que o senhor falou lá no início do vídeo que eu não entendi até agora, aquela cara de maluco. Meus filhos e amores, vamos lá para o nosso contexto histórico, viagem na história. Meus filhos e meus amores, vamos entender uma coisa fundamental, que é o seguinte. Lembra que lá no trovadorismo eu falei que os primeiros anos da Baixa Idade Média, entre o século X até o século XIII mais ou menos, a sociedade medieval encontrou um período de estabilidade, um período de tranquilidade social. Não é que não teve guerras, não é que não teve problemas sociais, não, haviam, mas o que acontecia? Esses problemas não acabavam evidenciando dentro da sociedade, porque ela já tinha atingido um patamar de desenvolvimento tecnológico, de apogeu social, de estabilidade, de crescimento populacional na Europa, né, de desenvolvimento de técnicas que faziam com que a produção agrícola aumentasse, o desenvolvimento das universidades, que iniciam ali no século XI, século XII. Então o que acontece? A Europa estava vivendo um período tecnicamente tranquilo, né? Só que o que vai acontecer? No final do século XIII, início do século XIV, uma série de problemas sociais, de problemas estruturais, de problemas geográficos começam a atingir a Europa. Crises de seca, guerras, o fracasso das cruzadas, que é bom a gente lembrar que as cruzadas, que era aquela tentativa que a Igreja Católica utilizou com pretexto de levar a fé, mas na verdade alcançar mais propriedade de terra, eles acabaram dando errado. E aí que vem o grande porém. 3 fatores que foram cruciais para a história da Europa e consequentemente da história da cultura
e da produção literária por conseguinte. Que são esses detalhes, gente? O primeiro é a formação dos estados nacionais, que na verdade eles já vinham se solidificando ali de um grande tempo. Porque o que é um estado nacional? É a ideia de que você não tem mais uma pequena propriedade de terra que pertence a um rei. Esses reinos começam a ser agregados, a formar uma espécie de feudo gigantesco, meio que parte daquele princípio ali da suzerania e vassalagem, daquela união, né, de reinos e tal, até que eles se solidificam em estados, né? Esses estados passam a ter uma autonomia centrada na ideia do rei, mas ainda com o domínio da figura religiosa, porque essa figura religiosa era necessária numa sociedade tipicamente clerical, numa sociedade teocêntrica, tá certo? Então a gente tem aí, por exemplo, a Espanha começa a se formar com a união de Leão, Castela, Aragão e Navarra, né? Aí depois, futuramente, eles vão conquistar a Galícia, né? Portugal vai perder a Galícia ali na época da União Ibérica. Então existe ali uma série de fatores que a gente vai ter na construção social da Europa, que vão ser verdadeiramente fruto desse questionamento da questão do papel social, porque a igreja não deixa de perder sua importância, mas agora ela precisa realmente evidenciar a importância da figura do rei, porque aquela figura do rei passa a ser uma figura de exemplo social para as pessoas. É mais fácil você imaginar que existe ali uma pessoa na frente dele que está investindo e está tendo as ordens, do que você acreditar em uma entidade, um ser que é dito, não que não exista, mas que é dito por um terceiro. Então, para as pessoas aquilo era mais crível, vamos colocar desse jeito, era mais fácil de acreditar, vamos colocar desse jeito, tá? Dentro do parâmetro da sociedade medieval. O segundo ponto que a gente tem que colocar é o seguinte, né? Como eu falei a vocês, há uma intensificação dos combates, dos conflitos, né? Da ideia da propriedade da formação do Estado Nacional. E obviamente que isso não foi um processo muito tranquilo. Desculpe, vai ter uma guerra que vai deixar a Europa em frangalhos nesse período, que é a Guerra dos 100 Anos, tá? Que você deve ter já escutado lá nos livros de história, com certeza deve ter falado que foi aquela disputa entre França e Inglaterra, né? Por aquela região ali, que é meio que divisa entre o Oceano Atlântico, a região onde fica a ilha da Inglaterra, e a França, né? Na verdade, a Inglaterra tinha interesse de ter uma parte do território dela em continente, para não ficar tão isolada. Então era um objetivo até de expansionismo, e obviamente que a França não tinha esse interesse, e aí as duas nações entraram em treta, né? Então, o que acontece? Foi uma guerra que durou mais de 100 anos. As pessoas falam Guerra dos 100 Anos porque ela durou literalmente mais de 100 anos. Ela não foi consecutiva, não pense que foi guerra todo dia, não. Os caras ficavam ali uns 10 anos guerreando e depois ficavam uns 3 anos em paz. Aí depois a guerra explodia de novo, começava, tal, não sei o que, não sei o que. Então foi uma guerra que durou muito tempo, fisicamente falando. E teve alguns personagens interessantes que saíram dessa guerra. Talvez a mais importante de todas seja Joana d'Arc, né? Que, caso vocês não saibam, Joana d'Arc é uma santa hoje reconhecida pela Igreja Católica e é uma das padroeiras da França, tá? Mas Joana d'Arc era literalmente um adolescente que comandou um exército de pessoas para lutar pela França contra a Inglaterra e contra alguns franceses que tinham interesses, né, de que a Inglaterra dominasse aquela região. Mas aí fica uma dica para vocês. E o terceiro fato importante para saber sobre o humanismo, que vocês têm que saber nessa aula de hoje, é que houve um fato, que é como eu iniciei o vídeo, que foi determinante para deixar a população europeia pistola, galera. Que foi a peste negra. Que raio foi a peste negra, meus filhos e meus amores? A peste negra foi basicamente o seguinte: com o início das navegações, ainda muito timidamente, muitos navios iam para a Ásia, principalmente para Índia, China, onde eles traziam especiarias, traziam tecidos, né, alguma coisa assim para vender na Europa, que não era comum de encontrar na Europa. E esses navios, quando chegavam na Europa, eles traziam um bichinho chamado rato. Era um rato preto chamado ratos. Quem é um professor da área de biologia vai explicar para vocês melhores a diferença do ratos domésticos para o ratos, que era esse vinha lá da Ásia. E esse rato, meu amigo, quando chegava na Europa, ele disseminava uma pulga. E essa pulga trazia o quê? Trazia a tal doença da peste negra, que ganhou esse nome porque ela deixava uns bulbos pretos no corpo, principalmente nas regiões onde ficavam a axila, né? Regiões onde ficavam os glândulos linfáticos. Aí a galera de biologia pode explicar melhor para vocês. Mas, velho, essa doença fez uma limpa, ela matou 1/3 da população europeia.
em questão de 30 anos. Então foi um negócio assim muito absurdo. Pense, eram pilhas de cadáveres que se encontravam amontoados. Inclusive, existe uma sátira muito legal de um filme chamado Monty Python e o Cálice Sagrado, né, num grupo inglês chamado Monty Python, que eu sou fã. Quem puder assistir esse filme, é uma comédia que se passa na Idade Média. E tem uma cena logo no início que aparece um cara carregando um carro, dizendo: joguem seus mortos, joguem seus mortos. E isso, infelizmente, era uma cena cotidiana, né? Era uma cena comum. Você passava um cara lá todo vestido, não era aquele paramento que muita gente pensa que havia aquela coisa parecendo uma ave imensa. Não era aquilo ali. Aquilo ali surgiu depois, anos depois, que a peste negra ela não foi somente nesse período, não. Ela teve vários ciclos, ela aconteceu em vários momentos na história, até o início do século XX, tá? Foi só quando as condições de saneamento e praticamente o sumiço dessa espécie do ratos foi que verdadeiramente a peste começou a diminuir, né? Mas o fato é que, quando a gente pensa na peste negra e no que ela causou, bom, ela desfalcou exércitos, ela desfalcou massa trabalhadora, ela desfalcou feudos, ela desfalcou reinos. Então, assim, o índice de mortandade foi muito alto. E, consequentemente, a sociedade começou a questionar: o que está acontecendo? A igreja, por outro lado, tinha a mania de fazer o quê? Dizer: não, a culpa é de vocês são pecadores, vocês estão aproveitando, não estão respeitando o que Deus deu. Então a pessoa ficava ali pensando: mas eu sou pecador, eu todo dia vou para a igreja, eu rezo meu Pai Nosso, eu cumpro minhas obrigações, eu dou os dízimos à igreja, eu dou as minhas obrigações ao meu Senhor. Por que eu estou sendo punido pela morte? Por que minha família foi punida pela morte? Então, o homem começa a ter um papel de questionamento social. Esse questionamento é que vai ser mola motora do humanismo, porque o homem vai começar a se questionar socialmente, ele vai começar a questionar o seu papel social, tá certo? E aí você vai ter várias manifestações, vários autores que vão se manifestar nesse período. Dentro da literatura, a gente vai ter na Itália, né, a figura do Dante Alighieri, que é autor de nada mais nada menos do que o livro A Divina Comédia, que é um livro que utiliza um pretexto teocêntrico. Atente para isso, ele vai utilizar um pretexto teocêntrico para mostrar o que? Aquelas pessoas que eram boas para a sociedade, aquelas pessoas que poderiam melhorar, mas que carregavam caracteres ruins, e aquelas pessoas que eram ojeriza. Obviamente que é uma visão do autor Dante Alighieri, ele vai partir muito para o lado pessoal na narrativa, e ele vai criar um tom épico, né? Porque ele sai nessa busca pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso, acompanhado de uma musa e acompanhado de um poeta latino, Virgílio. Aliás, é interessante falar sobre essa questão do poeta latino, porque é nesse princípio que algumas ideias lá do período da Grécia e da Roma, né, de Grécia e Roma, do período greco-latino, elas vão ser retomadas na literatura e vão começar a ser utilizadas. Um outro exemplo disso é quando a gente fala do Francesco Petrarca. O Francesco Petrarca, que é um poeta italiano que vai criar um modelo do que nós conhecemos hoje como soneto, que vai ser chamado de doce estilo novo, ou do estilo nuevo, que quer dizer o quê? Um estilo novo, uma maneira nova, que foge daquelas redondilhas maiores e menores, que era a medida velha que existia dentro da cantiga medieval. Tá? Então esse modelo novo ele vai ser tomado na Europa, vai se disseminar na Europa e na literatura portuguesa vai atingir lá no século XVI um rapazinho chamado Luís Vaz de Camões, que vai ser um dos principais artífices da literatura portuguesa, e não só da literatura portuguesa como da língua portuguesa, tá certo? Além disso, a gente tem também aí uma outra figura literária também, que é a figura da sátira. E essa sátira vai aparecer por meio de um cara chamado Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio vai escrever um livro chamado Decameron, ou Decameron, como alguns conhecem. O Decameron é uma série de histórias picantes, irônicas, que tem um tom tanto quanto denunciativo sobre a nobreza, o clero, que estão presentes dentro da Idade Média, daquele período ali da Idade Média, e essas pessoas estão isoladas, fugindo da peste, então elas começam a contar aquelas histórias ali, para justamente passarem o tempo e, obviamente, se divertirem. E nisso aí ele acabava fazendo o quê? Um tom denunciativo dos problemas sociais que aconteciam dentro da sociedade medieval. Então perceba aí que você tem três alicerces. Você tem um alicerce do modelo da épica dentro de Dante Alighieri, que traz também um tom denunciativo, mas um tom mais de contar uma epopeia. Você tem também
a própria perspectiva da poesia lírica na figura de Francesco Petrarca, e você tem o papel da sátira dentro da figura de Giovanni Boccaccio, do Decamerão. E isso vai importar quando a gente estudar a literatura portuguesa, que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá certo, gente? A gente deixa aqui um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!